Olá a todos, uma boa tarde, uma boa noite, um bom dia. Meu nome é Murilo Fernandes e estou aqui para explicar e mostrar esta aplicação Fundo Mágico, que é constituída basicamente de HTML, CSS e JavaScript. Essa aplicação ela tem o objetivo de escrever uma fazer uma descrição de um fundo, por exemplo, um background, literalmente. Então, para substituir essa imagem de fundo por um fundo de cores dinâmico, que se movimenta, tem uma interação. Então, essa aplicação, com base nessa descrição, gradiente do azul escuro para o azul claro, ele vai pegar essa informação e vai enviar, vai fazer uma chamada, vai enviar essa informação para o N8N. O que é o N8N? O N8N é uma ferramenta de automação que vai permitir interligar a minha aplicação front-end com um robô, um agente de IA. Então eu vou enviar esta informação, descrevendo o fundo que eu quero que seja criado, e além disso ele vai ter um prompt que vai instruir esse modelo de IA, essa inteligência artificial, a construir um fundo dinâmico com base neste texto e com as instruções detalhadas de como ele vai construir esse código HTML, esse código CSS, e vai retornar essa informação para a minha aplicação front-end, que vai aparecer o texto com o código aqui embaixo e o código CSS nesse outro lado. Esse projeto foi desenvolvido posteriormente após a participação no evento Semana do Zero ao Programador Contratado, Fundo Mágico Agente de IA, que foi provido pela Escola Dev em Dobro e ministrado pelos professores Roberto Dias e Cadu. Então, através desse evento gratuito, foi possível, com as instruções e explicação dos professores, criar esta aplicação que consiste de uma página web que vai consumir dados de um modelo de inteligência artificial para construir um fundo dinâmico e interativo. Um fundo que vai substituir esta imagem de fundo por um fundo dinâmico com cores em gradiente, do azul escuro para o azul claro, por exemplo. Então, esse é um vídeo complementar, parte 2 de um outro vídeo anteriormente que eu fiz, que explica detalhadamente, linha a linha, de como a estrutura HTML da página foi criada, os estilos, os 3 arquivos de estilo para deixar a página bonita desta forma, e o código JavaScript, que vai permitir fazer essa interação do conteúdo que foi escrito aqui e gerar este background mágico com a ajuda da IA, a inteligência artificial, com e por meio da API do N8N. O N8N vai ser essa ferramenta que vai fazer a ponte entre esta aplicação e o Google Gemini. Então, ela vai ajudar a obter respostas desse agente de IA, fornecendo um prompt, através de um prompt, ou seja, que é um texto feito em linguagem natural, dando instruções para ele criar o código HTML e o código CSS para construir
este fundo dinâmico, saindo de um azul escuro para um azul claro, usando o gradiente. Com isto explicado, eu vou para o N8N, onde eu criei uma conta gratuita do N8N que me permite fazer um free trial, ou seja, uma degustação dos serviços que eles oferecem. E como é uma demonstração, eu tenho 12 dias restantes na minha degustação do N8N, onde eu posso construir workflows, bancadas de trabalho, onde eu configuro todo essas etapas de receber a requisição desta aplicação front-end, que vai me passar esta informação de qual fundo personalizado que eu quero, em formato JSON, no corpo da requisição desta chamada para o N8N, do meu link, provando que fui eu que fiz, do link de produção, com este endpoint específico para gerar o fundo. Então é gerador fundo, para gerar este fundo mágico. Então ele vai receber esse objeto de JavaScript, converter em string no formato JSON. Então o N8N vai receber este JSON dentro da estrutura, e como alguns desses nós eles possuem muitas informações, eu tirei algumas fotos para exemplificar a estrutura dele por dentro e mostrar só as informações que importam. Então, dentro desse webhook, o que seria um webhook? Um webhook é como se ele fosse uma campainha, que ele estivesse esperando que seja tocada esta campainha. Então, ele vai ser uma campainha, vamos dizer assim, que vai receber as requisições para a API do N8N. Através dele que essas chamadas vão ser recebidas e vão ser pelo método HTTP POST, pelo verbo HTTP POST. E vai ser através da API. Então vai ser da API do N8N. Eu consegui configurar esta URL de produção, onde no máximo que eu personalizei foi esse primeiro nome, Murilo Dev, e gerador fundo. Então aqui dentro das configurações desse webhook de recepção, eu defini qual o verbo HTTP que vai ser escolhido. Por que POST? Porque ele vai criar um fundo, ele vai, com as instruções que ele vai receber, ele vai criar um código HTML e código CSS para aplicar um fundo mágico, vamos dizer assim, do lado do front-end. Então, o que acontece? Eu faço essa chamada do tipo POST, eu personalizei o gerador fundo e especificando qual vai ser o endpoint, e configurei para using responding to webhook node. Então vou dizer que ele vai receber essa requisição e vai encaminhar para um outro nó. E aí quando eu faço essa requisição, ele consegue identificar qual foi a aplicação que fez essa chamada para o N8N. Como podem ver, foi feita uma chamada pela aplicação local. E essas fotos foram tiradas de outros testes que eu fiz, mas exatamente para criar esse fundo mágico. Porque o webhook ele vai trazer muitas informações que não são necessárias para mostrar dentro desse contexto. Então eu tirei algumas fotos para executar os pontos principais. Então foi feita a chamada da minha aplicação local para o N8N e foi enviado no corpo da requisição
um campo chamado description com este valor, gradiente azul escuro para azul claro, para a URL murilodev.app n8n.cloud webhook /gerador fundo. Então é o de produção. E aqui me garante execution mode, modo de execução de produção. Então bateu no nó de produção do N8N, uma coisa que está valendo de fato. E aí o que acontece depois que é feito esta chamada, ele vai cair no AI Agent. Esse AI Agent, ele também tem algumas configurações, onde eu especifico Source for Prompt, User Message, ou seja, a fonte do prompt, do meu texto em linguagem natural que vai instruir a inteligência artificial a criar esse fundo mágico, esse fundo dinâmico. E vai ser com base no json.body.description. Vai ser exatamente a descrição que eu envio no campo de texto da minha aplicação front-end. Vai ser essa informação que vai capturar. Gradiente azul escuro para azul claro. Então ele vai ter umas instruções, por exemplo, criar uma animação CSS de fundo de site e responda somente com esse formato em JSON puro. Então ele vai, e daqui começam as especificações. Eu vou conseguir mostrar uma parte dessas instruções, onde vai mostrar todas as especificações para ele criar o código HTML e o código CSS que vai ser utilizado no front-end para preencher esses cartões com os códigos correspondentes e aplicar o fundo de fato. Isso. E aí, com base nisso, ele vai consultar o Google Gemini. E o que o Google Gemini precisa ter? Ele necessita que utilize algum e-mail Google normal para gerar uma permissão de acesso que, com base nessa conta do Google, ele possa consumir a inteligência artificial do Google, que no caso é o Gemini 2.5 Flash. Então, de input, o que ele vai receber de input? Ele vai receber justamente as instruções que foram definidas na mensagem para o sistema, que vai incluir esse texto e mais o conteúdo da descrição. É literalmente gradiente azul escuro para azul claro. Então ele vai criar esse fundo mágico, esse fundo da página conforme essas instruções, gerador de animações de fundo da página. Cria uma animação CSS de fundo de site e responda somente com esse formato em JSON puro. Então, chaves code. Então, HTML gerado. Então, esse é o código HTML que ele vai usar como exemplo, como modelo. Então, foi passado algumas instruções para ele. Então, por vírgula, ele precisa criar uma div com uma classe BG, outra div com as classes BG e BG2, outro com a classe BG, BG3 e um objeto de estilo. Então ele vai ter algumas instruções de CSS puro. Então aqui é um exemplo de fundo animado. Então ele vai ter uma base para criar o código HTML e CSS de fato. Então, a animação, slide 3 segundos, de maneira suave, de entrar e sair. Então, tem várias configurações que ele vai ter instrução suficiente para gerar esse fundo mágico, considerando o que eu escrevi, gradiente azul escuro para azul claro, na minha aplicação front-end. E depois que ele fazer esse consumo do Google Gemini,
ele vai gerar uma saída. Ele vai gerar uma saída e dessa saída ele vai gerar um código JSON. Esse código JSON ele vai ter exatamente o código HTML e o código CSS, o estilo, baseado na instrução e no gradiente azul escuro para azul claro que eu defini na aplicação front-end. Então ele vai usar essas duas instruções para gerar um resultado, para gerar o código HTML e CSS para gerar o fundo. E vai vir nesse formato JSON. Isso. Certo. E aí com base nisso eu preciso formatar esse código JSON para remover algumas informações dele. Por exemplo, então através de uma variável eu defino, pega o JSON de output, ou seja, um JSON de saída que foi gerado pelo agente DIA e substitui o termo JSON por nada. Então elimina o termo JSON, substitui todas as classes por nada. Então elimina todas as classes que tiver, por exemplo aqui, e substitui todos os /n por nada. Então elimina os /n também e dessa forma tem uma resposta, um output mais limpo, entendeu? Ele vai ter essa saída mais limpa, que vai ficar nesse formato, que vai ficar de uma maneira que eu consiga aplicar isso na aplicação front-end, aplicar o fundo dinâmico. Isso, então com base nisso, eu consigo criar um webhook de resposta. Então o que vai ter nesse webhook de resposta? Vai ter exatamente o valor que no code em JavaScript eu já consegui gerar, que é literalmente o resultado para gerar esse fundo dinâmico já no formato JSON, sem informações extras que podem prejudicar o resultado final. E com isso ele me responde essa informação no formato de texto, no texto puro, que dentro do JavaScript dessa aplicação front-end eu consigo tratar, converter em JSON e conseguir acessar esse objeto code, eu consigo acessar o objeto de style. Esse objeto de style é que vai ter essas informações de CSS para aplicar o fundo de fato, né? Isso. E no corpo da requisição ele utiliza o output. Então vai responder exatamente dessa forma. E respondendo desta forma, eu vou ter as instruções necessárias para aplicar o fundo. Então agora eu vou testar com a minha aplicação local usando o Google Chrome. Vamos ver se vai funcionar. Aqui ele está fazendo a chamada para o N8N, que vai vir exatamente nesse formato. Aqui, 8 de janeiro às 11h54. É exatamente essa chamada que eu acabei de fazer na minha aplicação e funcionou na minha aplicação local. Então ele recebeu essa requisição, está carregando. Então ele recebeu esta requisição, passou pelo webhook de receptação, fez a chamada do tipo post, caiu para esse agente de AI, ele fez a consulta no Google Gemini, converteu, fez uma formatação nesse código usando JavaScript e deu uma resposta final.
E essa resposta final foi capaz de trazer os dados e conseguir gerar esse fundo mágico, esse fundo dinâmico, gradiente do azul escuro para o azul claro realmente. E ele me voltou o código HTML com as divs que contém as classes CSS que estão aplicando o código CSS. Então, com isso, ele conseguiu e ter essa informação de todos os estilos que precisam ser aplicados para ter esse efeito visual que está sendo mostrado aqui no fundo. Então, era isso que eu queria mostrar. E também vou mostrar ele rodando em nuvem, fazendo exatamente a mesma requisição para o mesmo serviço do N8N, só que gradiente do azul escuro para dourado. Então é um prompt diferente, mas que vai ter o mesmo intuito, de ele gerar um background mágico. Com a ajuda da IA e com algumas observações minhas dentro desta área de texto e mais um prompt explicando para ele o funcionamento do que deve ser feito, ele me gera esse código HTML e me gera o código CSS. Tudo gerado por IA, ele consegue aplicar este fundo gradiente do azul escuro para o para dourado, aplicando nessa página web. E se olhar no histórico, isso, a chamada que foi feita pela aplicação remota foi feita com sucesso. Então, cumpriu todas as etapas que eu descrevi anteriormente, usando. Se olhar, ele está dinâmico, sim. Sim, está mais suave, mas está visível, sim. E aí o que acontece que tanto pela aplicação hospedada no GitHub Pages quanto pela aplicação local, ele está fazendo as requisições, voltando a resposta e aplicando o fundo mágico. Então, literalmente, transforma as suas ideias em background incríveis com o poder da IA. Descreva o que você imagina e veja a mágica, essa magia acontecer. Está acontecendo. Então era isso que eu queria mostrar, o funcionamento dessa aplicação e a aplicação do N8N, que faz esse papel de ferramenta de automação, fazendo a ponte da minha aplicação front-end com a API do N8N, para fazer esse processamento de dados, processamento de requisição, utilizando um agente de IA e um modelo de inteligência artificial. Tá? Era isso que eu queria mostrar. Deixa eu ver. Muito obrigado. Era isso. É isso que eu queria mostrar. Obrigado.